Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 19 de maio. Deus te abençoe, Deus nos dê uma boa semana na sua presença. Estamos lendo aqui Isaías 29:14. O que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Esse aqui é o começo, começo não, é a continuação de um tratamento que Deus daria, portanto estamos falando de Isaías, né? Que Deus daria aos mestres, escribas e fariseus, aos doutores da lei, nos seus dias. É disso que se trata. É a maneira como Deus ia responder à arrogância e à pretensão de professores que eles tinham e de como eles julgavam encaminhar pessoas. E em outra ocasião, Mateus 23, que o diga, né? Quando o Senhor Jesus os chamou de guias cegos. E Jesus questiona, se um cego carrega o outro, ambos cairão na cova, né? Questiona não, pondera, né? Ambos cairão na cova. Jesus está dizendo que eles não enxergavam, né? A profecia aqui de Isaías, o que eles poderiam saber a respeito de Jesus, da vinda do Messias, da vinda do reino de Deus, do cumprimento da promessa feita a Abraão, né? Até que venha Siló, lá nas palavras do patriarca, tudo isso que eles poderiam ter enxergado em Jesus, até porque todos os apontamentos estavam nas Escrituras, nos profetas e nos salmos. Tanto que quando Jesus conversa com os discípulos no caminho de Emaús, após a sua ressurreição, ele vai explicando. E a partir da onde? Dos profetas e dos salmos. Estava tudo lá. Aquilo que eles conheciam de cor, aquilo que eles ensinavam, mas aquela geração de professores, de mestres da lei, foram incapazes de reconhecer Jesus. Então, entre a luz que veio ao mundo, né? O que eles olharam para Jesus, viram a luz, tiveram um incômodo com a luz, mas não foram iluminados, é diferente. A luz que é Jesus, que habita em Jesus, na sua conduta e suas palavras, incomodou, né? Trouxe inveja e uma insegurança, porque o que eles queriam manter era aquele colegiado, é a fama de ser condutor de pessoas, de ser pastores do povo, de serem instrutores. E Jesus, que não fazia parte daquele grupo, ele vai desbancando com a sua doutrina todas essas pretensões. E o pior, o povo que antes davam a eles, hoje nós chamamos de ibope, né? Dava ibope, ou seja, que iam atrás deles, que até admiravam, agora o povo está indo atrás de Jesus. Alguns, na verdade, por causa de milagres, outros por causa da sua doutrina, mas de qualquer maneira, Jesus era um mestre da qual a gente pode dizer revolucionário, diferente deles. E o que mais na aproximação de Jesus as pessoas percebiam era a autoridade que Jesus tinha para falar, coisa que eles, os fariseus, não tinham. Então o povo foi atrás de Jesus e eles foram ficando de lado. Isso suscitou neles ódio. E Isaías profetiza a respeito deles, e aí eu retomo o raciocínio, ao invés, eles foram incomodados
com a presença de Jesus, com a luz de Jesus, mas não foram iluminados a nível espiritual, a nível de alma. É tanto que a respeito deles, o profeta, eu estou retomando aqui o versículo 11 do mesmo capítulo, diz a respeito dele: para vós toda a visão não passa de palavras seladas num livro. Um livro selado é um livro que não se consegue ler. Ora, e se deres esse livro a alguém que saiba ler, né, era o caso deles, tinha a obrigação de fazer as leituras, de compreender a revelação, de aguardar ansiosamente a revelação de Jesus, né, do Verbo de Deus, da encarnação do Verbo de Deus. Se fosse pedido a eles, lê isto, por favor, ao que tal pessoa replicará: impossível, pois este livro está lacrado. Então Jesus não era para eles uma revelação, era um incômodo. Não era uma revelação, era um livro lacrado. Eles não enxergaram a vida, não enxergaram Jesus como caminho, verdade e vida. Jesus como tudo que nós podemos hoje adorar Jesus, dizer a respeito de Jesus. Eles viram um livro que não dá para ler. Portanto, não lhes foi revelado, não compreenderam. Ora ainda, é a mesma coisa com outras palavras. Se entregares este livro a uma pessoa que não sabe ler, primeiro foi para quem sabia ler, agora é para quem não sabe ler. Está falando da maioria do povo, suplicando-lhe: lê isto, por favor. Mas a isto ela responderá: sinto muito, não sei ler. Então, está falando de muitos que permaneceram na incredulidade nos dias de Jesus e outros que tinham a obrigação, porque sabiam ler, né? Conheciam a lei e tudo mais, também não puderam ler. O verso continua, o texto continua, verso 13. E eis que declara o Eterno: visto que este povo, e aí você vai lembrar muito bem as palavras de Jesus, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens, o que me resta é continuar a apavorar este povo, né? Então, Jesus descreveu aqui exatamente os fariseus. Tinham a palavra do Velho Testamento decor nos lábios, mas o coração longe do Verbo encarnado, de Jesus, né? A adoração deles, o culto deles, a piedade deles era a cerca legalista criada por eles, né? 613, como os estudiosos mencionam, 613 mandamentos criados por eles, como Isaías escreveu, tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Então, eles estão lendo Moisés? Não. Eles estão se baseando nas regras que eles criaram. Cegos olharam para Jesus, não puderam ver Jesus. Jesus era como um livro selado. E aí o que Jesus faz? Continuou a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos. Está falando aqui do ministério de Jesus, as curas, os milagres, as maravilhas e a ressurreição de alguns, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Qual foi a grande resposta divina para essas pessoas? Deixou elas completamente estúpidas, completamente sem respostas diante de Jesus. E todas as vezes que Jesus respondia, todo o povo percebia o quanto eles estavam sem respostas diante de Jesus. Questionavam, articulavam, mas quando Jesus respondia, eles não tinham mais o que dizer.
até que teve um momento em que Jesus desbancou as três classes, né? Fariseus, saduceus e tal, desbancou um por um e nunca mais vieram questionar, e aí foram tramar a sua morte, mas não puderam. Por quê? Porque ficou claro a estupidez, ficou claro a cegueira deles, ficou claro que eles não podiam argumentar diante da sabedoria de Jesus, diante da luz de Jesus, ficou claro. Bom, assim são hoje qualquer um que, olhando para Jesus, o nega, que entendendo quem é Jesus, entende no nível apenas histórico, num nível que não é a revelação do Espírito Santo. É por isso que a igreja, quando ora, ora para que as escamas que não deixam as pessoas verem a Jesus, que essas escamas caiam, para que os seus olhos sejam abertos. Porque tem muita gente com Bíblia em casa, no celular, lê, mas é como um livro selado. Não tem a revelação de Deus no seu espírito. Não enxerga, não compreende. Jesus é um livro selado e não compreende. E aí, o que fica reafirmado quando eles ponderam acerca de Jesus? A sua ignorância, a sua estupidez. E à medida que vão sabendo de Jesus, de tudo que Jesus é, de tudo que Jesus fez, quando continuam negando, só vai aumentando a estupidez. Quem é que enxerga essa estupidez? Todo mundo, menos aquele que a pratica. Isso aí é uma grande resposta que Deus deu, quando deixou a ignorância destas pessoas completamente visível, né? Completamente patente aos olhos de todo mundo. Deus nos ajude, né? A continuar evangelizando e tirar as pessoas desse ridículo que elas passam todos os dias em relação às coisas espirituais. Que Deus nos abençoe a termos enorme gratidão, porque aquilo que sabemos e cremos nos foi revelado pelo Pai, né? E é grande o amor de Deus, e hoje a gente olha para o livro que é Cristo e sabe ler. Deus te abençoe por você ser alfabetizado espiritualmente falando. Vamos orar. Pai, graças te damos por tua graça, misericórdia e por ter aberto os nossos olhos, porque vimos a tua lei e vimos a Jesus. Obrigado a Deus por tremenda misericórdia. Dá tua bênção a todo teu povo. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.